Dani, tudo bem? Oi, André, Tudo tudo bom? bem? Para mim é super genial estar aqui todas as quartas-feiras. Muito bom. E hoje um programa praticamente dedicado aos pets, né? Sim. Lindo, Cadu. E o trabalho da Letícia E o também, trabalho da né? Letícia é maravilhoso. Eles trabalham muito bem há anos, acompanhando o trabalho deles e ver eles assim é uma coisa linda. Maravilhoso, Dani. E hoje o Dani vai falar de moxibustão, é isso? Sim, hoje vamos falar de moxibustão. E quando falamos de moxibustão, vamos falar de uma dos pilares da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela tem três pilares básicos: acupuntura, moxibustão e fitoterapia. A gente já falou em um programa anterior de acupuntura, agora vamos falar do segundo, que é de moxibustão. E o que é a moxibustão? Perfeito. Quando nós falamos de moxibustão, estamos falando de uma técnica na qual vamos utilizar o calor da queima de uma erva dentro da medicina tradicional chinesa, que é a Artemisia vulgaris, ou Artemisia de distintos outros gêneros. O importante é que é o gênero Artemisia. E além deste calor, também vamos utilizar as características da queima da erva, onde vamos ter que no momento no qual se utilizam os instrumentos de trabalho, se vai desprender fumaça, se vai desprender calor, vamos ter radiação, e isto se vai utilizar desde o ponto de vista terapêutico. Nós temos imagens, né, Dani? Temos Temos imagens. imagens. Vamos ver, então. Aqui, ó. Por exemplo, essa técnica de ali, dentro desse pequeno cilindro de cerâmica, se coloca a planta seca e se utiliza para poder bater e poder trabalhar as zonas de dor. Essa técnica é chamada de ontake e é uma técnica que utiliza calor, ritmo e frequência para resultados. Aqui, por exemplo, nós vamos estar queimando a erva. Se tu vê, está um verso de bambu e em esse verso de bambu se coloca a erva em lã e ela se queima e se utiliza a radiação do calor para poder tratar a dor. E se tu percebes, tem acupuntura ao redor, se misturam as duas técnicas. Eu iria te perguntar isso. Pode misturar as duas Sim, técnicas. e isso é lindo dentro da medicina tradicional chinesa, porque tu utiliza o efeito terapêutico das agulhas, mais o efeito terapêutico do calor ao momento da queima. E sempre é para aliviar a dor, Dani? Depende. Por exemplo, nessa segunda imagem que tu tens ali é para uma cicatrização de ferida. E se tu vê, eu estou utilizando um bastão de Artemisia e, além disso, estou utilizando gengibre. E ele se utiliza especificamente para cicatrização de ferida. Aqui, por exemplo, é uma técnica na qual se utiliza o bastão para poder aquecer os pontos de acupuntura e poder movimentar a energia do paciente. Que interessante, hein? Olha Vê ali, por exemplo, esse é um idocinho e isso é lindo dentro da técnica. E no caso da moxibustão, ela vai ser uma técnica que tem uma possibilidade gigantesca para ajudar pacientes idosos, tá? Porque nós vamos utilizar o calor e se tu vê, esse é um cachorrinho, ele está com 15 anos. Nossa. E ele está deitadinho, com os olhos fechados, dormindo. Não, parece que ele está curtindo, né? Ele está. E aí eu estou utilizando uma ferramenta que é um martelo de madeira, um cachimbo de madeira, mais o bastão. Então eu consigo concentrar o calor e ter o efeito terapêutico da fumaça e o efeito terapêutico do calor. Essa técnica é uma técnica ela é com concha marina. Aqui nós vamos utilizar ela e se vai colar a mocha em lã para poder estimular a circulação de sangue a nível da parte ocular. Então, uma técnica na qual vamos utilizar o calor para poder tratar patologias a nível de olho. Que interessante, Dani. Sim, essa cachorrinha ela tinha uma úlcera a nível dos olhos. Percebe que aqui, nessa técnica, eu utilizo um verso de bambu, ele tem uma rede, uma malha de metal, e sobre ela é que se queima a mocha, de forma de eu poder ter efeito terapêutico, poder trabalhar o que eu quero e cuidar sempre a integridade do paciente, que não exista contato, nem exista a possibilidade de queima do paciente.
E é um calor, então ele vai sentir aquele calor, mas não chega E isso é a ser importantíssimo. desagradável para ele, nunca. Sim, na técnica, a pureza da técnica cuida sempre que o calor não seja desagradável. Nós temos que trabalhar com um calor que seja terapêutico. Então, por esse motivo é que os veterinários que trabalham com a técnica ajustam ou trabalham de forma ajustada para que o animal não sinta desconforto durante o tratamento. E aí é uma diferença na mocha Boston de humanos. Porque nós temos que lembrar que a diferença dos seres humanos, os animais têm pelo. Os animais têm a pele dele, não têm glândulas sudoríparas para poder suar. Então, eles não perdem o calor da mesma forma que nós perdemos ele. Então, quando vamos a trabalhar com essa técnica, a pessoa que está formada nela tem que saber como aplicar o calor de forma de que possamos ter os resultados terapêuticos que queremos. Então, aqui a gente sempre volta a falar a mesma coisa. Tem que confiar no profissional que você vai procurar, Um né? veterinário Saber devidamente formado. exatamente se Isto. esse veterinário está capacitado para isso. Isso é fundamental para o resultado. Isso é fundamental né? para o resultado. E nesse tipo de técnicas ou de práticas integrativas, sempre lembrar que têm que ser executadas por um veterinário que domine, que esteja devidamente formado nas técnicas, tá? Porque este tipo de bastões de Artemisia, eles podem alcançar temperaturas até de 500 graus centígrados ao momento da queima. Então, o que acontece? Cada um deles, se vocês podem ver, tem cores diferentes. E as cores nos indicam as ervas que estão aqui dentro. Então, algumas ervas vão a servir para dor, outras ervas vão a servir para poder relaxar musculatura, dependendo do que eu quero. Então, eu tenho o efeito da erva, mais o efeito do calor. Olha aqui. E assim, quanto tempo que o animalzinho fica exposto, então, a esse calor? Normalmente, depende da técnica. Existem técnicas que se trabalham 10 minutos, existem técnicas que se trabalham 15 minutos. Existe uma técnica na qual podemos trabalhar até meia hora com ele. Então, daí vamos a ir ajustando sempre, dependendo da individualidade e particularidade deste paciente. Então, o que acontece? Por exemplo, eu trouxe aqui o Thermix, que ele é um clássico para trabalhar com calor. E Qual que é esse aparelhinho aí? Esse aparelhinho de aqui. Esse aparelhinho se utiliza muito porque nós podemos colocar dentro dele os bastões. E eles vão estar dentro e vão aquecer esse Thermix. E o que acontece? Eu posso passar sobre as superfícies que eu desejo trabalhar. É uma das técnicas para relaxar uma musculatura, é uma técnica que podemos utilizar para pacientes que têm dor de coluna. Mas o que acontece com ele também, eu sempre falo, se ela aquece demais, eu vou ter muito calor. Então, tem que cuidar muito de que a técnica, tá? O tipo de charuto e a forma de execução da técnica seja correta. E desta forma, então, tu tens os resultados com o paciente. Dani, esse aí, então, dessa cor do azul é para... Esse de aqui, ele tem artemisia e tem mirra. Então, ele se utiliza mais para problemas de caráter reumáticos, tá? Para dor reumático. Tá. Esse verde. De aqui é uma artemisa dragão. Ela tem a característica de que aquece um pouco mais, tá? Então, ela te dá um efeito um pouco mais de vasodilatação. E esse que tu tens aqui na tua mão, ele tem uma mistura de canela, é um charuto chamado, um bastão chamado Taijin. E ele tem a característica de que ele tem gengibre e canela. Então, ele se utiliza mais para síndromes dolorosas crônicas. Olha, e aqui, só para a gente entender... Isso de ali... É o que é o que está aí dentro, É o que está isso, aqui né? dentro. E isso é chamado de mocha en lã. Em algumas técnicas, eu vou utilizar esta mocha para queimar ela. Tá? É a mesma planta. Essa planta, essa artemisia, ela se seca, leva um processo de amadurecimento dentro da técnica. E, ao final, se elabora esta lã. E essa lã, então, nós vamos utilizar ela sobre o suporte, vamos utilizar ela sem caixa, vamos utilizar ela na concha, dependendo do resultado, da técnica que eu quero executar e como eu desejo colocar o calor no paciente.
E assim, eu acho tão incrível essas técnicas, porque a gente pensar que você vai estar ajudando a dor do bichinho, qualidade de vida para Sim. esse animal, sem o efeito colateral que o medicamento tem, né? Então, Claro que a gente não vai dispensar o medicamento quando necessário, Isso. mas pode até retardar esse uso, evitar quando usar essas Claro, técnicas. e se nós vemos dentro dos conceitos de medicina tradicional chinesa, a mocha buston é uma das técnicas que os chineses utilizam como técnica para manter a longevidade. É uma das técnicas indicadas em pacientes mais idosos. É uma das grandes técnicas para tirar a dor. Mas não é que tira a dor porque está defumando. Ela tira a dor realmente porque a técnica causa uma vasodilatação. E essa vasodilatação permite a oxigenação dos tecidos. E esses tecidos que estão oxigenados conseguem respirar melhor, trocar melhor e, desta forma, poder melhorar a condição local. Que maravilha. Só para te entender, naquele caso do olho, são casos bem específicos ou aquele paciente que sempre tem que estar usando colírio, porque senão inflama o olhinho, ele também é indicado para esse caso? Sim, sempre na medicina tradicional chinesa, os que trabalhamos com as técnicas, aprendemos o que são as síndromes ou padrões, como aquele paciente tive aquela desarmonia. E normalmente, quando eu tenho um padrão a nível de olho, onde o olho é seco e ele está com tratamento com seu médico veterinário na parte de oftalmo, a gente pode utilizar essas técnicas de caráter integrativo. Então, eles vão ajudar a melhorar a lubrificação, eles vão ajudar a desinflamar o olho e, desta forma, poder ajudar ao tratamento convencional. Que maravilha! Todos, quem que pode se beneficiar dessas técnicas? Tem idade para o bichinho? Se já tem alguma doença mais grave, pode também? Quem ainda? Olha, Andreia, que lindo isso. Tem muitas possibilidades. Eu tenho uma colega em São Paulo que trabalha com pets não convencionais. Então, ela, por exemplo, trabalha com a técnica em caloxita, trabalha com a técnica em agapornis, tá? Então, já sabemos que os não convencionais aproveitam a técnica. Cachorros idosos, evidentemente, a técnica vai funcionar muito bem. Além disso, vamos a ter animais que estão com dor, animais com problema de coluna. Dentro da medicina integrativa, eu sempre vou conseguir uma forma de poder encaixar a terapia ao tratamento convencional que os animais estão recebendo. Perfeito. E aqui está a Ana. Isso, voltei, André. E aqui eu tenho 2 recadinhos para o Dani. O primeiro era Juliana Curcio, acompanhando o Momento VET Integrativo aqui em São Paulo. Amo esse quadro. E a Kênia Grangeiro, Prof. Dani. É simplesmente incrível. São os teus fãs. Então, um beijo para essas 2 moças que estão acompanhando a gente. E eu tenho uma pergunta bem rápida, porque já está terminando o bloco. E eu queria saber se essa terapia integrativa também vale para cães que sofrem com gastrite ou não. Se existem possibilidades, tá? Porque dentro da mocha buston, nós vamos ter algumas técnicas que vão ajudar a poder melhorar o funcionamento dos órgãos e das vísceras. Então, sim, tendríamos que, sempre o que eu falo, sempre se tem que validar o caso e ver qual técnica vai funcionar melhor, mas efetivamente, sim. Legal, muito obrigada, Dani. Foi um prazer te ter aqui. Obrigada, Ana. E achamos também o Dani incrível, assim como a Kênia falou, né? Nós também achamos aqui incrível o teu conteúdo, a tua energia, Dani. É muito bom sempre te ter aqui. Imagina, te esperamos, então, no próximo Momento Integrativo VET. Gente, para mim é um prazer estar com vocês. A gente se vê no próximo Momento Integrativo VET.